Queridos amigos, então bom dia. É com alegria que a gente vai para mais um estudo. A gente está caminhando aí para o capítulo 24 do livro Vida e Sexo, do Emmanuel com Chico. Hoje o nosso tema é carga erótica. Para a gente iniciar nosso estudo, Rosana, faz a prece para nós. O microfone está desligado. Em mais uma manhã de estudo, de aprendizado, sempre contando com a participação dos nossos irmãos e amigos espirituais, nós agradecemos pela oportunidade que estamos tendo e que possamos, com ela, aprendermos cada vez mais, o que nos tornará melhores, mais afetuosos e mais responsáveis com a nossa sexualidade. Senhor, seja conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, então vamos lá. Hoje eu peço aí desculpas, né, se eu der alguma falha, mas peço contribuição de todo mundo para que o nosso estudo decorra da melhor forma possível. Como sempre, Emmanuel inicia cada capítulo dessa obra nos remontando à obra de Kardec, sempre nos colocando em referência a ele. E quando a gente fala de carga erótica, a gente fala muito mais do que uma carga erótica que motiva a nossa libido a estar direcionado a alguém enquanto desejo sexual. A gente fala que carga erótica vai ser tudo aquilo que move a nossa vontade para um objetivo. Então, a carga erótica que eu coloco para que esse estudo se realize é que faz com que toda quarta eu esteja aqui. Porque, de alguma forma, esse encontro me dá um tipo de prazer que me faz permanecer. Então, quando agora Emmanuel leva para o entendimento da carga erótica e remonta Kardec, aqui nós vamos ter uma forma enorme de entendimento. Vamos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí, dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseiam no rebaixamento da alma. Duas violências, quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde estão a sabedoria? Onde estão a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução, se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes a relação que existe entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. Vamos parar aqui. Porque aqui já tem informação demais. Quando Kardec coloca a respeito do asceta, o asceta é visto como aquele que, renunciando a todos os seus desejos, todos os seus instintos, todas as suas emoções, sensações, ele passa a ter uma vida somente espiritual estando encarnado. Então é comum ao asceta, que tinha-se ali na época de Kardec ainda, termos pessoas que vivem em expiação dos pecados a partir da mortificação. O que é isso? Eu vou bater com uma chibatada em mim. Eu vou usar um cinto de castidade.
Eu vou me silenciar para estar somente em oração. Vou me privar do contato com o outro. Por quê? Porque aí assim eu elimino tudo que há de mim de humano para estar diante de Deus. Aí se pergunta, se você tem que se livrar de tudo aquilo que é humano para estar diante de Deus, para que Deus que te criou humano? É isso que ele vem nos incomodar. Não é que a gente não viva ou não precise viver num movimento ascético do espírito que nos leva ao progresso, ao burilamento de nossas emoções. Mas esse movimento radicalizado não tem serventia. Porque quando eu nego o meu corpo, eu nego a sabedoria divina que me fez encarnar, que me possibilitou estar aqui. Eu tiro a minha humanidade do jogo para viver como anjo. Eu não sou anjo. Oi, Denise. Posso falar? Pode. E no caso dos que são obrigados, essas são escolhas, né? Você está falando. E existem os casos que são obrigados. Tipo, nos países, ainda acontece muito na África, de castração feminina, obrigar a pessoa a não ter prazer algum. Isso é obrigação, né? De meninos também, Sim. etc e tal. Aí, como que a pessoa se encaixa nesse quadro? Porque ele está privando, né? E eu não tenho como vivenciar isso, porque isso foi tirado de mim. Existe um movimento, primeiro, cultural, que norteia essa relação, né? Onde eles acham que isso é certo. Sim. Tudo bem. Todo o progresso do espírito é levado também pela regeneração do planeta, onde a nossa cultura vai se modificando a partir que a nossa consciência vai ampliando sua zona de entendimento dessa verdade espiritual que nos toca. Um dia, nós achávamos certo matar em nome do Cristo. Hoje a gente preserva a vida. A nossa cultura ascendeu a partir do momento que nós nos abrimos para que fôssemos modificados. O que se entende é que as pessoas que reencarnam dentro de uma cultura precisam desta cultura, de alguma forma, para a educação do seu espírito. Tanto é que a gente encarnou no Brasil, onde é um país muito permissivo, moralista debaixo dos panos. Sim. Nós encarnamos aqui para quê? Provavelmente para aprender a ter uma moral correta em detrimento do nosso bel prazer. O que é que uma pessoa pode ter tido o planejamento de encarnar, onde a mutilação genitália, a falta de prazer durante o ato sexual ou o não reconhecimento da mulher como gente, o que acontece, pode ser ali um processo de educação daquele espírito, onde a gente não vai conseguir compreender. Porque ele se encaixa nesse tema. Porque mesmo essa mutilação na relação do sexo, né? Vou falar do sexo humano mesmo. O sentimento e a forma da postura que você vai vivenciar durante todo esse processo da sexualidade, tudo, é um privamento total. Não é só do prazer sexual em si, é da vida, né? Porque mexe muito com o psicológico. Existe, há um tempo atrás, eu estava assistindo uma série na Netflix, Grey's Anatomy. Sim. Eu gosto de dar exemplo, assim, de trem cotidiano, tá, gente? Eu acho que é mais fácil a gente entender. E Ela aí, da menina da escolha, que ela queria os pais. ela queria fazer a reconstrução genital. Isso, eu vi. E os pais não o queriam. Sim. E aí a gente vê como que as nossas escolhas de cunho cultural influenciam na nossa condição mental, mas que, quando a gente tem a visão espiritual das circunstâncias, torna-se um pouco menos difícil de encarar a vida. Vamos pensar aqui em outros contextos? Aqui fala assim, olha, nem o asceta, nem o materialista. Quem é o materialista?
que o asceta nega a matéria, o materialista nega o espírito. Vamos pegar outro exemplo. Nesta mesma série, a gente tem um médico, o Jackson, que é um médico muito rico, de uma família muito rica. Ele é muito bonito. E aí ele casa com uma menina. Ah, ele é ateu. Ele casa com uma moça médica, de família extremamente religiosa, do interior, muito simples, muito inteligente. Mas sabe aquela pessoa ingênua? Em muitos momentos, a personagem da esposa dele, esqueci o nome dela agora, da April, é uma menina ingênua. E aí ela sofre. E aí ele é o sedutor. Ele é bonito, ele não tem esse cunho moral de entendimento espiritual, por mais que ele é uma pessoa muito preocupada, muito amiga e tal, mas não tem o lado espiritual da coisa. E aí chega num momento em que ela tem não sei se foi um acidente, enfim, ela morre. Assim, ela chega a praticamente parar. Tem processo ali de vai morrer na série. E aí ele vai para o lado dela, dentro do bloco cirúrgico, e fala, olha, ele começa a conversar com uma possibilidade de Deus. E aí eles vão fazendo todas as manobras e ela volta. Gente, é uma série médica, não tem nada de espiritualidade. A gente pega isso para dar exemplo. Como é que chama? Grey's Anatomy. É uma série gigante, mas eu amo. Como diz uma amiga minha, nós já formamos em medicina, já fizemos pós-graduação, tudo com a série. E é muito bom, porque cada capítulo é uma história nova que faz a gente refletir a humanidade, sentimento, valor. É muito boa. E para a gente, em cada capítulo, dá para você tirar e refletir acerca da doutrina. Dentro de um ambiente hospital, onde é um ambiente péssimo, que nós não gostamos, que a nossa fragilidade está exposta, né? Mas você vai ver relações humanas onde a espiritualidade toca. Gente, é muito legal. Então, assim, nem o asceta, nem o materialista, porque o materialista, uma hora, ele não se sustenta. Quem nega o espírito, uma hora não se sustenta. Então, no relacionamento da carga erótica, nenhum e nem outro. É esse o primeiro aconselhamento. Aí, depois ele continua falando que, olha, cuidado no ser morno para amar e econômicos no gozar. Esse econômicos no gozar é um texto que, inclusive, depois Freud vai falar sobre isso. O que é isso? Se você ama, ama direito. Ah, por quê? Gente, não tem nada mais antipático ou mais frustrativo do que um amor pela metade. Eu amo Rosana. Não quer dizer que eu concordo com tudo dela, não. Quer dizer que eu amo ela. Que ela é doida, mas se ela falar agora, Murilo, estou precisando de uma coisa e eu tiver condição, eu vou sair daqui e vou contribuir, não é assim? A mesma coisa. Ela, se eu falar com ela, Rosana, tem aqui pegou fogo, você pode vir cá? Se ela puder, eu tenho certeza que ela vai vir. Agora, ela tem obrigação de concordar com tudo meu? Não. Porque o amor é sustentado por verdade. Então, quando disser ama, exercite o amor. E se a pessoa estiver longe da gente, continuamos exercendo o amor. Porque amor não é proximidade. Amor é escolha. Depois ele coloca econômicos no gozar. Gozar é atingir objetivos.
Então, quando eu tenho o objetivo de fazer um tricô para entregar a Rosana, e eu termino aquela peça, eu tenho um gozo. Eu tenho o quê? Uma satisfação da conclusão de um objetivo meu. Não é assim? Por que que a gente é econômico no bom prazer, mas não olho para o prazer indevido que me faz gozar, me faz alegrar? Vamos pegar um exemplo? Por que que eu comemoro muito mais o ato irresponsável que me faz ter satisfação do que fazer o tricô que ela me pediu e comemorar? É só a gente se perceber como que é a nossa vida. O que que a gente comemora? A gente tem objetivo? Se a gente tem objetivo, a gente sabe exatamente como que está o nosso gozo, a nossa alegria em chegar a um objetivo. Onde estão então a sabedoria? Onde então a ciência de viver? Em parte alguma. Ah, tá. Porque aqui eu queria falar o seguinte: relação que existe entre corpo e alma. Gente, não existe prazer real sem essa interação. Como assim? Denise, você ligou a sua câmera. Como assim que não existe prazer real? E reparem que eu falei prazer real, eu não falei o bom prazer. Vamos pegar uns exemplos? Há pouco tempo, nós tivemos uma experiência de uma pessoa que entrou em um desajuste moral. Um caso de atendimento fraterno, tá, gente, que eu tô contando. E aí essa pessoa entrou em descontrole sexual e estava indo participar de orgias que ele mesmo organizava. Era nítido a alteração do comportamento daquela pessoa. Beleza? Chegou um tempo que ele entendeu que a alteração do comportamento dele era fruto de um processo obsessivo severo. E que a origem estavam ali naquelas orgias. Beleza? Ele deixou de ter prazer na orgia? Não. Mas era um prazer bom que motivava o progresso daquele irmão? Não. Mas tinha uma interação entre corpo e espírito? Sim. Aquele prazer era real. Ele só não era um prazer que deveria ter sido alimentado. Ele deveria ter educado. Vamos para o outro extremo? Atendemos também num atendimento fraterno. E eu achei muito legal porque foi um casal. Eles entraram juntos. Normalmente, atendimento fraterno a gente faz com uma pessoa. Não, a gente quer entrar junto, porque o problema é o mesmo. E aí, fiquei doidinho, gente. Vontade de chorar. E aí, aquilo que me deu uma certa estranheza, e o casal chegou e falou assim: olha, nós temos 8 anos de casado. Depois não. Acabou o libido entre nós. Ela é minha melhor amiga. Eu não me vejo sem ela. Eu quero ficar velho, caduco, esclerosar, tudo com ela. Mas por que que acabou com essa sexualidade, o lado da atividade sexual? Porque não tem mais, eu não tenho mais libido. E a mulher falou a mesma coisa. Ela falou, gente, eu quero ver ele esclerosado lá em casa. É o resto da vida. Mas tá fazendo falta. Mas a gente não tá sabendo lidar. Foi um casal que já casou mais tarde. Eles casaram já com por volta de 40 anos, já estavam ali com quase 50. E aí a gente foi conversando, eu falei, vocês procuraram um médico? Eles, por quê? Eu falei, com 50 anos você tem alteração hormonal? Nem tudo é espiritual.
Se o principal vocês têm, que é o ajuste do relacionamento, vão procurar ajuda na casa espírita? Tudo bem, sejam muito bem-vindos, mas procurem outras. Enfim, foram os dois para um médico, como é que chama esse trem? Endocrinologista, né, que mede hormônio, essas coisas. Fizemos o acompanhamento na casa espírita, conversamos muito, quebramos muito tabu e fomos. Conversamos. Hoje, os dois voltaram há pouco tempo lá para conversar com a gente, para falar, olha, que bom que você mandou a gente ir para o médico, para o psicólogo e para a casa espírita. Porque no médico nós estamos tratando o lado hormonal. No psicólogo, a gente está entendendo por que a gente deixou cair o relacionamento em uma amizade, em uma irmandade, e não num casamento. E a gente está reconstruindo o casamento. E na casa espírita, a gente está trabalhando o lado moral e espiritual. Enfim, hoje tudo voltou ao normal. Foram quase 6 meses de acompanhamento. Então, gente, toda vez que a gente nega a interação de corpo e alma, a gente nega a nossa humanidade. Aí ele fala assim, olha, então a gente precisa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o livre-arbítrio induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos, se martirizando o corpo? Não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais criativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai, submetei, humilhai, mortificai. Esse é o meio de tornar doce a vontade de Deus, o único, e o único de alcançardes a perfeição. Eu tenho medo das pessoas interpretarem isso aqui errado. Vamos voltar. Eu vou falar, o Evangelho segundo o Espiritismo é o mais simples de Kardec. Eu falo, então vai ler ele de novo. E Kardec, para mim, em 18 anos que eu estudo, até hoje tem hora que eu leio e falo, Senhor, por que não mandou mais tranquilo, mais fácil? Não é pelo castigo do corpo que um espírito progride, mas é pela educação da nossa vontade que move o nosso corpo. Ele deu um exemplo de uma pessoa num cavalo que gera um acidente. A culpa é do cavalo ou do cavaleiro que não conseguiu ali dar os comandos corretos para o cavalo? Se eu for numa estrada muito movimentada, num cavalo e soltar a rédea, ele vai causar um acidente. Não é assim? É a mesma coisa com a gente. A rédea que nos sustenta é o Evangelho. Mas se eu a solto, meu lado instintivo fala. Se eu estou com aquela moral evangélica comigo, eu educo a minha vontade. Eu me transformo como pessoa. Então, a perfeição não está no exercícios de me machucar. Porque é na educação do espírito e não do corpo, porque o corpo sente aquilo que o espírito comanda. Tanto é que sem espírito a gente enterra um corpo. Sem serventia nenhuma. A origem da ação é espiritual. Então a perfeição está, segundo Kardec, está nas reformas que fizerdes aos vossos espíritos. Ou seja, gente, bater no vocês mesmo não vai adiantar. Cinto de castidade não vai adiantar. Rezar o dia inteiro não vai adiantar. Sem educação do espírito. Dobrai. Ou seja, para de achar dono da verdade. Coloque-se diante de uma postura
que te compete. Não queira ocupar o lugar que não tem. Submetei. Por quê? Porque senão a gente fica querendo só falar, só dar ordem, só gritar, só falar. Nunca ouvi. O lugar é esse. É submeter-se a Deus. É submeter, ora, ao outro que me aconselha, o que me chama atenção, o que me ajuda na direção da minha vida. Humilhai. O que é ser humilhado? É exercite a sua humildade. Não vai para a vaidade nem para o orgulho. Mortificai-o. O que é mortificar o espírito? Tenha a consciência de que a vida espiritual sobressai a material. Então não viva como se a consciência espiritual nunca tivesse te tocado. Porque teu corpo vai morrer e a verdade espiritual permanece. Mortificar tenha consciência da finitude desta encarnação. Não viva sem essa consciência. Esse é o meio de te tornar dócil à vontade de Deus. Ou seja, você se torna receptivo à vontade de Deus e o único de alcançar a perfeição. Por quê? Porque é um caminho interior. Não é o outro que vai me aperfeiçoar. Sou eu no meu trabalho. Por que eu tenho medo das pessoas interpretarem mal? Porque eles não vão entender a mortificação como ainda o processo de mutilação. Não é isso. A humilhação ainda como o processo de se despir de tudo e viver de mendicância. Não é isso mais. Ai, eu vou lembrar o nome de um livrinho. Não é católico, não é espírita, ele é católico, tá? De um monge beneditino, do Anselmo Grum. Esse livro, ele é de um monge beneditino, católico, padre, e ele tem livros incríveis sobre vivência da espiritualidade. Não estou achando. Eu já li vários livros dele. Eu falo assim, gente, parece que o Anselmo Grum, que é o nome do autor, ele é um fantástico médium. Lembrei. Chama Humildade e Experiência de Deus. Gente, é um livro minúsculo. Você lê ele com 1 hora. Por que eu estou trazendo isso? Para a gente entender numa consciência espiritual ampla sobre isso. Sobre esse caminho. Ele trabalha isso no livro de uma forma linda, linda. Agora a gente vai para a mensagem de Emmanuel. O instinto sexual, exprimindo amor em expansão incessante, nasce nas profundezas da vida, orientando os processos da evolução. Aí vamos lá, gente. O instinto sexual exprimindo em expansão incessante. Então vamos lá. Não existe uma forma de pegar o instinto sexual e matá-lo em nós. Não. Existem processos de educação que o direcionam. E a gente viu isso na semana passada. Então, por exemplo, pessoas que direcionam seu instinto sexual para alguma outra atividade, não morre nele a libido. Só direciona essa energia para uma tarefa. Por isso que uma vez, Divaldo Franco, numa palestra que eu assisti da internet dele, ele falava que esse instinto sexual nele era trabalhado na mediunidade. Ele não calou isso, porque não tem jeito, ele direcionou.
Porque isso faz parte do processo da evolução. E é um amor que se expande, não é ruim. Já viu amor ruim? Não, o amor cresce. Toda criatura consciente traz consigo, devidamente estratificada, a herança incomensurável das experiências sexuais vividas nos reinos inferiores da natureza. Gente, nós sempre fomos educados sexualmente para viver? Não. Mas todas as marcas da sexualidade vivida estão em mim para serem trabalhadas. Todas. Se eu tive uma experiência vulgar, essa marca está em mim para ser trabalhada. Se eu experimentei traições, essa marca está em mim. Se eu traí, essa marca está em mim. Se eu fiz mau uso, a marca está em mim. Se eu fiz o bom uso também. Mas o bom uso me faz progredir. O mau uso me faz reformar. Então, a gente tem uma herança. Se eu não me conheço, eu vou reconhecer quais heranças são? Se eu não paro para refletir acerca da vivência sexual, como que eu vou entender qual herança que eu tenho de outras vidas? De mim mesmo, porque eu sou herdeiro de mim, sou herdeiro de ninguém. O que eu estou herdando de mim, das minhas escolhas, para hoje ser trabalhado? Mas se eu não parar para refletir, eu nunca vou achar resposta. Eu vou viver a vida como se tivesse tudo bem. A princípio, não, desculpa. De existência a existência, de lição em lição e de passo em passo, por séculos e séculos na esfera animal, a individualidade erguida à razão surpreende em si mesma todo um mundo de impulsos genésicos para educar e ajustar as leis superiores que governam a vida. Toda vez que a gente vai progredindo em razão, a gente é motivado a refletir. Então, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma crítica de Kardec quando a gente desenvolve o intelecto, mas não desenvolve igualmente a condição moral e espiritual, nos convidando para que o desenvolvimento seja uniforme. Toda vez que a gente fizer um progresso intelectual, que o moral também acompanhe esse processo. Ele ainda dá o exemplo de duas asas de um pássaro, onde se a gente não desenvolve só o intelecto e o moral não, nosso voo vai ser perigoso. Aqui o que a gente está falando é o desenvolvimento intelectual é o grande marco do nosso tempo. Nós nunca tivemos tanto desenvolvimento científico nos últimos 30, 40, 50 anos, gente. Um celular que antes era um tijolo de grande, hoje fica no relógio. E aí, com tanto desenvolvimento intelectual, a gente precisa de entender que agora o moral precisa de acompanhar. Por quê? Porque erguida a razão, nós temos que fazer uso racional da energia genésica, da energia espiritual, da energia sexual. Para a gente usar dessa razão para nos fazer educar esses impulsos. Gente, se eu olhar para a minha energia sexual, para a carga erótica, sem processo racional, eu nunca vou me educar. Porque o processo instintual só quer gozo, só quer prazer. E nem todo prazer é para ser satisfeito. Então, se eu não uso a razão, vai dar errado. Por isso que a razão tem sido tão trabalhada por nós. Para a gente ter recursos mais firmes de fazer as escolhas necessárias ao nosso espírito. A princípio, expostos aos lances adversos das aventuras poligâmicas, o homem avança de ensinamento em ensinamento para a sua própria instalação na monogamia, reconhecendo a necessidade de segurança e equilíbrio em matéria de amor. No entanto, ainda impelido naturalmente a carregar o fardo dos estímulos sexuais,
muitas vezes destrambelhados que se exameiam, no sentido reclamando educação e sublimação. A gente já falou sobre o caso de poligamia e monogamia. E existe hoje um termo muito legal que chama poliamor. Já ouviram falar? O que é o poliamor? A capacidade de devotar amor a mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Não é poligamia. Poligamia está muito mais ligado à atividade sexual com várias pessoas. O poliamor é a capacidade de amar várias pessoas. Então, não é que eu tenho duas pessoas para ter uma atividade sexual. É porque eu realmente amo aquelas duas pessoas. E aí entra num conflito cultural que a Denise trouxe. Essa é a nossa cultura mais tradicional? Não. Aí a gente já vai enfrentar igual um búfalo para cima desse povo. Que é isso, gente? Às vezes eu não estou conseguindo amar um, que sorte que eu consigo amar duas pessoas. A gente tem que lembrar também que é consensual, né? Existe um acordo consensual entre as partes envolvidas. Sempre. Por isso que é amor, porque ele é liberdade. O que Kardec traz, e Emmanuel reforça, é que nós estamos num tempo em que as nossas relações têm ficado muito fluidas, descompromissadas. E nós estamos em uma necessidade de um tempo de segurança. Você já viu um tempo que tem mais insegurança emocional, instabilidade, ansiedade? A relação, quando ela é genuína de amor, ela nos traz segurança, ela nos ajuda à promoção do equilíbrio. Então, a gente sublima o amor. E Kardec coloca que não é no exercício poligâmico que a gente alcança isso. Ao contrário, quanto mais a gente ascende moralmente e espiritualmente, menos necessidade da poligamia e mais responsabilidade na monogamia. É o que Kardec coloca lá. Depreende-se disso que toda criatura na Terra transporta em si mesma determinadas taxas de carga erótica, de que, em verdade, não se libertará unicamente ao preço de palavras e votos brilhantes, mas à custa da experiência e trabalho, de vez que instintos e paixões são energias e estados inerentes à alma de cada um, que as leis da criação não destroem, e sim auxiliam cada pessoa a transformar e elevar no rumo da perfeição. Eu e minhas histórias, né, gente? Existe uma freira em Belo Horizonte, não vou contar o nome dela, tá, gente? E um dia eu perguntei a ela com quantos anos que ela entrou no convento. Ela já estava com seus 90 e tantos anos. Lúcida, maravilhosa. Uma grande perda quando ela desencarnou. E eu falo que eu ainda sou doido para ter notícia dela no plano espiritual, porque eu nunca vi uma mulher tão espiritualizada. E antigamente as meninas entravam para o convento, quem queria vida religiosa, muito cedo. E ela conta que ela não queria vida religiosa. Ela decidiu sozinha que ela quis aos 36 anos de idade. Gente, 36 anos há 70 anos atrás, há 60 anos atrás, a pessoa já não estava na hora de entrar. Ela entrava com 16, né? 18. E aí ela entrou aos 36 para o convento. E eu falei, por que a senhora só decidiu aos 36? Ela, porque eu queria namorar. Hã? Ela falou, Murilo, eu sempre quis ser freira, mas eu nunca quis ser uma freira pela metade. O amor que eu tenho a Jesus é maior que eu tenho a mim mesmo. Só que eu não podia me entregar a ele pela metade. E eu tinha muito medo de arrepender por não saber o que é a experiência de um sentimento por uma outra pessoa. Então eu vivi essa experiência. E aí eu vi que eu realmente nasci para ser freira. E eu nunca fui uma freira infeliz. Foi a melhor escolha da minha vida. A minha vida para estar em oração, em acolher quem entrasse aqui na capela, em viver para Jesus,
em cuidar de cada irmã idosa que tinha aqui no convento. Aí eu, é mesmo, irmã? E o olho dela enchia de água, de emoção de falar. E eu falei, e como que foi esse namoro? Ela falou, como um namoro qualquer da época. De olhar, de andar na praça. E aí o namoro terminou ali naquelas paqueras, Murilo, e eu ainda fiquei um tempo solteira. Porque eu queria ter certeza que eu ia fazer uma boa escolha. Porque Jesus não me merecia pela metade. Aí eu, nossa, irmã. E para as irmãs, quando ela faz o voto, é um casamento dela com Cristo. E ela fala, hoje eu sou a esposa do melhor esposo possível. Aquele que nunca vai trair minha alma. E aí, essa hora eu comecei a chorar. Porque ela falou, Murilo, porque o único que trai esse casamento sou eu. E mesmo assim ele me ama e me abraça. Eu traio ele em pensamento de dia. De noite tem a missa, ele vai lá e me restaura. Tem hora que eu olho para a irmã que está aqui, morando no mesmo convento que eu, e falo, meu Deus, ela podia tanto ser mudada de convento, que ela me faz perder a paciência. Chega à tarde, ela me chama para tomar o café da tarde junto, no mesmo horário que ela. E aí Jesus me restaura. E aí ela foi dando vários exemplos. Porque é isso. Ela falou, sabe o que muda quando eu falo os meus votos de castidade? É um compromisso. Não quer dizer que eu me torne escravo dele, é porque ele me libertou. Eu achei bonita essa fala dela. O que Emmanuel fala aqui não é uma palavra mágica, é um compromisso. E ela, quando falava da experiência de vida religiosa dela, era muito bonita. Eu falei com ela assim, e a senhora nunca teve vontade de ter filhos? Ela falou, e quem disse que eu não tenho? Eu falei, como assim, irmã? Ué, eu rezo para você todo dia. Sua mãe não faz isso? Beleza. E eu tive uma outra experiência. Uma mulher casada, ficou viúva. 2 filhos. Um é padre. O outro casou, tem filho e tal. E ela ficou viúva muito cedo. Ela ficou viúva com 40 e poucos anos. Ela foi mãe muito cedo também e tal. Hoje ela é freira. É uma freira missionária, católica. Roda o mundo inteiro em missão. E aí ela fala, sabe o que mudou, Murilo, no dia dos meus votos? Eu falei, o quê? Deus me deu a oportunidade de, depois de ter feito meus filhos irem para a vida, um escolheu se entregar a ele no sacerdócio, e seja feliz como padre. Hoje o filho até bispo. O outro, que constitui uma família, que ele viva isso com responsabilidade, de uma maneira coerente, dentro do que Jesus espera deles. Cada um na sua vocação. Só que eu acertei 2 vezes e Deus me deu essa chance. Como que agora eu poderia negar o chamado dele de cuidar dos filhos dele, que ainda não viveram essa chance? Ela roda o mundo inteiro em missão. Ela fala, tem hora que eu fico pensando se eu não devo voltar para casa, largar o convento e virar avó. Só avó. Aí toda vez eu lembro que eu não deixei de ser avó, porque meus netos vão de 15 em 15 dias ao convento me ver. Que eu estou num convento perto. Eu faço uma chamada de vídeo todos os dias praticamente com meus netos. Brinco com eles pelo telefone. Mas Deus esperava mais de mim. Aí você responde o quê para uma pessoa dessa? Ela pegou toda essa carga erótica, sublimou e transformou. Porque senão a gente entra só na crítica de quem faz essas escolhas. Não. Cada pessoa encarna para uma coisa. Fácil entender, portanto, que do erotismo como fator de magnetismo sexual humano, na romagem terrestre, seja em se tratando de espíritos encarnados ou desencarnados na comunidade planetária, não partilham tão somente as inteligências que já se angelizaram, em minoria absoluta no plano físico, e aqueles irmãos de humanidade provisoriamente internados nas celas da idiotia, por forças de lides expiatórias abraçados ou requisitados por eles próprios,
antes do berço terreno. Gente, a gente compartilha a nossa experiência de vida. E o que me faz hoje preocupar com a Denise, ficar com saudade da Eliette, que some dos estudos, depois ver a Dani e a Ju aqui toda semana, ver a Marilene retornando, ver a Rosana aí com vontade de xingar e em silêncio. O que faz do grupo virar coeso e virar realmente um grupo? É essa energia sexual. Porque se a gente não quisesse estar aqui, ninguém está aqui obrigado. Era só desligar a câmera e ir embora. Algo nos motiva a estar aqui. À vista do exposto, é fácil reconhecer que toda criatura humana, sempre nascida ou renascida sob o patrocínio do sexo, carrega consigo determinadas cargas de impulsos eróticos que a própria criatura aprende gradativamente a orientar para o bem e o valorizar para a vida. E aqui eu queria chamar a atenção para o processo educacional que nos cabe como família. Nós temos as nossas vivências sexuais. Mas para que a gente aprenda a vivê-las de forma responsável, a gente precisa de diálogo. Coisa que a gente não tinha há 30, 40 anos atrás. Há 30, 40 anos atrás, você tinha uma ideia de vida sexual. Hoje a gente tem outra concepção. O diálogo antes era muito escasso. Hoje a gente já aprende sobre vida sexual na escola. Mas a parte moral, a responsabilidade é de casa. A gente ensinar que a gente tem que ter um cuidado afetivo com quem a gente se relaciona, que a sexualidade é algo sagrado, que a outra pessoa está relacionando comigo é uma relação de espírito a espírito. E não somente um Deus dará. Então, vamos ir para esse processo orientação para o bem e o valorizar para a vida, que é o que Emmanuel nos convida. Diante do sexo, não nos achamos de nenhum modo à frente de um despenhadeiro para as trevas. Isso aqui é tirando de nós essa ideia de que o sexo é algo sujo, é algo proibido, é algo pecaminoso. Não, não é. Mas perante a fonte viva das energias em que a sabedoria do universo situou o laboratório das formas físicas e a usina dos estímulos espirituais mais intensos para a execução das tarefas que exposamos, em regime de colaboração mútua, visando o rendimento do progresso e aperfeiçoamento entre homens. Traduzindo, gente, como que algo pode ser pecaminoso se é por meio dele que se dá a vida? Como que pode ser errado e sujo se é por meio dele que há a maior manipulação de energia, que é uma fecundação, uma ligação de um espírito à matéria e o processo encarnatório? Então, calma. Aí é a razão que nos leva a essa reflexão, e não a emoção. Porque a emoção está ligada a uma cultura onde o sexo é algo sujo. O sexo é para reprodução, não é para prazer. Não, gente, relaxa. Vamos tirar de nós esse peso. A gente tem que ter responsabilidade. É só isso. A gente tem que ser coeso. Ele coloca assim, visando o rendimento do progresso e aperfeiçoamento, porque é um regime de colaboração mútua. É aonde dois espíritos se comunicam energeticamente com mais intensidade e onde um troca com o outro. Então, os dois ali crescem juntos. Os dois ali se contaminam de bem ou de não bem. Depende do que você vai ter. Depende do que seu parceiro vai ter. Então, a gente precisa desses tipos de atenção. Cada homem e cada mulher que ainda não se angelizou ou que não encontre processo de bloqueio nas possibilidades criativas no corpo ou na alma, traz evidentemente maior ou menor percentagem de anseios sexuais e a se expressarem por sede de apoio afetivo. É claramente nas palavras da experiência, errando e acertando,
e tornando a errar e acertar com mais segurança que cada um de nós, os filhos de Deus em evolução na Terra, conseguirá sublimar os sentimentos que nos são próprios, de modo a erguer-nos em definitivo para a conquista da felicidade celeste e do amor universal. Tem algum anjo aqui? Não. Então todo mundo aqui tem algum tipo de anseio que ele coloca aqui, quer ver? Uma sede de apoio afetivo. Alguém aqui não tem essa sede de apoio afetivo? Vocês nunca se sentiram sozinhos? Está precisando de alguém para te ajudar? De um colo? De um abraço? Ah, então, bem-vindo ao céu, uma pessoa normal. Porque aqui não tem anjo. Essa sede de apoio afetivo, todos nós a temos. E é na experiência relacional uns com os outros, não só sexual, relacional, cotidiano, social, é que a gente vai buscando, ofertando e recebendo o apoio afetivo. Então não é no isolamento. E é por meio disso que a gente sublima os sentimentos. Esses nossos vazios são vistos. As nossas dores são mitigadas. E é assim que a gente vai conquistar a felicidade que a gente tanto almeja. Pessoal, aqui foi o que eu tinha preparado. Alguém quer fazer algum comentário, trazer alguma reflexão? E hoje só eu e Denise que estão falando. Rosana, Marilene, Ju, Dani, Liette, Gi, Adélia. Deu para ficar entendido? Ok? Então, primeiro agradeço todo mundo a participação. Lembrando, daqui, se eu não me engano, 2 semanas, 3, sei lá, a gente inicia o próximo livro, que é o livro roteiro. Vai ser o roteiro do Emmanuel. Aqueles que quiserem adquirir o livro, fiquem à vontade, o livro é maravilhoso, vale a pena ter. À noite tem o estudo do livro Nosso Lar, com a Vívia. Então fiquem também à vontade aí para participar. E para a gente terminar, vamos fazer a nossa prece. Marilene, faz para nós? Sim, claro. Amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, mais uma vez, Senhor, aqui agradecidos pelas bênçãos que a sua misericórdia nos proporciona, nas oportunidades de cada vez mais estarmos buscando nos conhecermos, nos educarmos, educar os nossos sentimentos, as nossas energias através do conhecimento, das oportunidades abençoadas que temos, dos nossos irmãos de caminhada que se propõem a nos amparar nesses propósitos. Portanto, Senhor, que nós possamos estar imbuídos na proposta de nos tornarmos cada vez melhores, nos conhecermos cada vez melhor e vivenciarmos esse entendimento. Te agradecemos por isso e te pedimos que se conosco, amparando os nossos propósitos. Assim agradecemos pelo trabalho e pelos estudos dessa manhã. Que assim seja, obrigada. Graças a Deus, assim seja. Ai.